Logo depois de meter um sarrafo num bando de figurantes que tentaram encurralar ele, o nosso protagonista tá ali conversando com o mordomo, que ele chamou ali, deu uma poção, curou o protagonista que, tipo, sobrecarregou um pouquinho o corpo dele, utilizando artes marciais, artes da espada e magia, que não são pro nível que ele tem e nem pro corpo que ele tem. E o protagonista tá ali conversando com o mordomo, e o mordomo falou: o que eu acabei de presenciar? Você, uma criança de, sei lá, 10, 12 anos de idade, acabou de matar um tanto de figurante que eram ali pra ser poderosos, cavaleiros ali do Marquês, mas mesmo assim você meteu o sarrafo em todo mundo, o que eu acabei de ver? E o protagonista, que depois de falar um tanto de coisa ali na hora que ele usar o poder dele, ele falou um tanto de coisa sobre o futuro, sobre a irmã dele, sobre coisas que ele presenciou, e o Ron viu tudo isso. Então ele falou: cara, você falou sobre o futuro, me explica qual que é essa parada aí. E o protagonista começa a explicar: regressão temporal, eu simplesmente sou do futuro e eu voltei por alguma razão, eu não sei te explicar o porquê, mas fato é que eu vou mudar tudo o que aconteceu. O Ron, que é ali o mordomo dele, não perde muito mais explicações, ele simplesmente: tá bom então. Eu nem não entendi realmente por que ele não questionou o protagonista, porque o cara falou que voltou no tempo, tá ligado? É um negócio que não é tão simples assim, não é qualquer um que consegue fazer um negócio desse. E logo depois disso, o protagonista vai tirar um cochilo porque ele regaçou o próprio corpo, mesmo com algumas poções, não é o suficiente pra se curar totalmente. Ele cochila e depois ele acorda tomando um susto do caramba porque ele teve um pesadelo. Aí o Ron pergunta: cara, você tá realmente bem? O protagonista fala: tô bem, mas depois ele desmente, fala assim: não tô bem, tá doendo pra um cacete. E o Ron chega e fala assim: cara, eu roubei ali do corpo dos figurantes que você acabou de meter o sarrafo, e cara, olha o tanto de ouro e o tanto de poção avançada. Então foi stonks demais, usou uma poção e regaçou um pouquinho o corpo pra ganhar muito ouro e muita poção. Então realmente valeu a pena, multiplicou ali a riqueza. O protagonista é um empreendedor de fato. Aí logo em sequência surgiu a questão: como é que a gente vai fazer com os caras que você matou? Cara, tem muito cadáver aqui, os caras tão mortos aqui, a Marquesa mandou esses caras pra te matar, os caras vão aparecer morto e você simplesmente sumiu. Quais são as opções que a gente tem? A gente finge que você morreu e seu corpo simplesmente sumiu, ou a gente simplesmente aparece com uma desculpa esfarrapada? Mas mano, você não quebrou nem o braço, tá ligado? Não tem como dar essa desculpa. E eles ficam ali na conversa, nesse diálogo, nesse debate, porque eles simplesmente têm que arrumar um jeito de dar uma desculpa nisso tudo. E o protagonista dá a entender que ele vai fazer o seguinte pra escapar dessa situação: ele vai simplesmente pra academia e mandou o Ron de volta lá pra casa Marquesa. E o que ele fez pra ninguém suspeitar que o Ron tinha desaparecido? Ele colocou um clone lá, na verdade o Ron colocou um clone dele mesmo na casa Marquesa, e o cara é de nono círculo, então ninguém vai suspeitar, muito provavelmente não. Então ele vai voltar pra casa Marquesa agora, e o protagonista vai simplesmente ir pra academia de magia. Por quê? Academia no reino tem regras muito rígidas que ninguém pode se transpor a elas, e as regras são as seguintes: a menos que o Marquês morra, um parente morra ou algo muito absurdo aconteça, ninguém pode tirar os estudantes de lá. Então se o protagonista simplesmente aparecer na academia de magia, se matricular e começar as aulas, ele tá seguro, mesmo que alguém descubra que ele meteu sarrafo nesses caras. É o que parece que o protagonista quer nesse momento, e é assim que ele resolveu essa situação, esse diálogo, esse debate. E o protagonista ainda mandou um recado pro Marquês, ou pra qualquer pessoa que tentar matar a irmã dele ou o mordomo dele. Fala pro Marquês o seguinte, se alguém tentar fazer alguma coisa: que se eles matarem um de vocês, será o começo da ruína da casa Marquesa e do reino inteirinho. Então foi uma ameaça cabulosa, não foi nem velada, foi direta: eu vou acabar com tudo se fizer alguma coisa com essas duas pessoas. E o protagonista já calcula mais ou menos, faz a matemática ali de distância, de quanto tempo ele tem que percorrer pra chegar onde ele quer chegar, que na verdade não é a academia direto. Antes da academia ele quer passar onde? Pra buscar a mestra dele, uma maga suprema de magia negra que treinou ele na vida passada. Só que no meio disso ele vai passar ali numa vila, ele chega na vila ali e vai pra uma hospedaria pra dormir, descansar e comer. E é aí que ele encontra uma mulher que tratou ele muito bem ali, e os dois batem um bom papo. Ele encontra uma hospedaria muito boa, que essa mulher administra no caso, e também uma comida muito boa, ele fica muito pampa lá. Só que um fica observando o outro, o protagonista fica observando ela, e ela o protagonista, porque tá muito esquisito. E no final das contas ela já sabe que ele é um filho mais novo do Marquês, o Marquês que administra toda essa região, ou seja, o nobre supremo dessa região, fora o rei que é supremo do país inteiro, coisas desse tipo. Mas ela já sabe que ele é o filho do Marquês, e a galera do lado assim fica comentando que ele, o filho do Marquês, era pra ser um fracassado e tal, antes dele voltar no tempo e tal, ele era meio bostão, mas ele já não é assim. Enfim, ele conversa com essa mulher, come, ele pede também pra ela que ela arrume uma escolta pra ele sair de manhã cedo em busca da mestra dele, enfim, só pra fazer ali joguinho de imagens, porque no final das contas ele não precisa muito de escolta. E nesse meio tempo a obra explica algumas coisas sobre orcs de novo, sobre arpias. Provavelmente a gente vai ter um crossover ali de diversas raças nos próximos capítulos, mas fala que pedaços de orcs podem ser usados pra criar armaduras e tendões de arpia, coisas desse tipo, pra criar armaduras e armas muito poderosas, e que eu achei meio babaquice falar desse tipo de coisa, mas enfim, a obra apresenta isso pra gente. E quando o protagonista vai dormir, ele simplesmente sonha com a mestra dele, que, diga-se de passagem, é mó gasosa, vamos concordar
tá aí, pra quem for ver, eu vou colocar a imagem na tela. Ela é bem gasosa, e ele sonha com ela quando ele encontrou ela na outra vida. Ele vai lá e salva ela, coisas desse tipo, e ele acorda chorando. Enfim, ele esquece o sonho e vai na carruagem e com a escolta que ele contratou. E lá estava a escolta que ele contratou, são alguns caras, alguns guardas da guilda, que são bem fraquinhos, mas o protagonista notou que o líder deles é simplesmente um cara de 8º círculo de magia, então ele é bem poderoso mesmo, e ele tá ali por alguma razão escoltando uma criança no meio da floresta, e tipo, é um trabalho bem pequeno pra quem é de 8º círculo. Vamos concordar que ele devia ser tipo um guarda oficial do reino do rei cabuloso mesmo, ele devia ser de um cargo bem alto, mas ele tá ali trabalhando num trabalho bem pequenininho pra guilda, e logo depois a gente fica percebendo o quê? Que ele tem uma relação com a mulher que tratou muito bem o protagonista, que também é a dona ali da estalagem que ele ficou, que ele dormiu e que ele comeu também. E o protagonista já percebe isso, fica um pouquinho na dúvida e tal, e depois ele vai fazer um ultimato pra esses caras, fala: quem são vocês, o que você tá fazendo aqui, tendo tanta magia assim e me escoltando? Enfim, ele vai dar um apavoro muito cabuloso nesse cara que tá fazendo a escolta com ele na frente de todos os outros. O impressionante é, primeiro, esse cara era do 8º ciclo de magia, tava ali escoltando ele, e a galera ao redor, que trabalha com ele há muito tempo, não sabia que ele era de 8º círculo, então eles nem imaginavam que ele era tão poderoso assim. A segunda coisa é, o protagonista simplesmente deu um apavoro colossal, então a gente fica sabendo que mesmo pessoas de 8º círculo, que você tem ainda o 9º e o 10º, que seria o último, que tipo assim, e o cara no 8º círculo, e mesmo assim ele passou um cagaço com o protagonista. Segundo ele mesmo, ele sentiu uma pressão tão grande que ele sentiu que se ele fizesse uma cagadinha, o protagonista passava a faca no pescoço dele e imediatamente. Então o protagonista amassou psicologicamente mais um, mas depois o cara foi lá, contou a história dele, contou que ele tá num relacionamento romântico com a filha ali da guilda, que é essa mulher que conversou com o protagonista, e eles têm uns problemas ali, enfim, pra resolver, um papo meio Romeu e Julieta, nós queremos, mas não conseguimos ficar juntos, por isso, isso e isso. O protagonista só caga pra tudo isso e fala assim: cara, meu nome é tal, não se mete comigo de novo, vai lá resolver seus problemas, toma aqui umas moedas de ouro. E assim que o protagonista resolve isso, assim que eles terminam a trajetória que ele pretendia ir com essa escolta. E eu dei uma bela de uma resumida nessa viagem que ele fez com a escolta, porque aconteceu bastante coisa, mas eu quero que você acompanhe o manhwa. É por isso que eu sou o mais sucinto possível, mais sumário possível, pra não dar demais spoilers. Mas beleza, aí o protagonista deixou a escolta de lado, e o que ele foi fazer? Ele entrou na selva. Pra que ele entrou na selva? Pra achar a mestra dele. Ele vai, anda pela selva, ali meio Tarzanzão mesmo, até que finalmente ele encontra um local que tem tipo um rochedo, umas pedras muito loucas e tal. Ele fala: beleza, isso aqui é magia, eu vou utilizar uma magia muito louca e eu vou abrir a passagem. E ele abre a passagem, ele vai andando ali pela tumba, e acaba que ele chega onde tá a mestra dele. Mas a gente toma um choque porque ele tinha sonhado com uma mestra super gasosa, e o que a gente tem na nossa frente? Uma mestra pequenininha, parece um bebezinho, mas na verdade é uma boneca, tá? A mestra tá num corpo de uma boneca, e lá está ela, enredada em muita, mas muita corrente. Ela tá realmente presa no ar, no meio de uma caverna. E o protagonista já chega falando: mestra, eu voltei, eu vim te salvar, isso e aquilo, eu voltei no tempo. A mulher não acreditou em porra nenhuma que o protagonista falou, e falou assim: não, você deve estar zoando com a minha cara, tá ligado? Você deve ter algum problema de cabeça, porque não faz o menor sentido, eu não tenho nenhum pupilo, eu não ensinei ninguém, eu não tutorei ninguém. E no final das contas o protagonista insiste, e no final das contas ela diz assim: digamos que você esteja certo, o que você vai fazer agora? Como é que você vai me tirar daqui, cara? Não tem como cortar essas correntes. E dando bastante ênfase no fato da mestra do protagonista não ter acreditado que ela era a mestra do protagonista, porque acredita, alguém chega falando: ó, eu sou seu filho, tipo, você não tem filho, vamos supor que você seja uma mulher, né? Você tem que parir pra ter filho. Aí chega: eu sou seu filho. Filho é o caralho, porra, não tive filho. Ah, mas eu vim do futuro, tá ligado? Não faz o menor sentido e você não acreditaria nem fudendo. Mas beleza. E o que o protagonista fez pra provar? Ele simplesmente sacou a espada e falou: eu vou te libertar agora. E ele simplesmente utilizou um tipo de magia que não é magia e que poucas pessoas sabem utilizar, e não era pra nessa idade o protagonista saber utilizar isso, porque pra aprender você leva uma vida inteira pra aprender. Então a única razão possível pra ele conseguir saber isso é que ele voltou no tempo, tá ligado? Ou ele é simplesmente um deus, mas no caso ele voltou no tempo. E ele utiliza o poder da alma, o poder dos espíritos, pra cortar essa corrente cabulosa, e a partir daí essa mulher não teve a menor escolha se não acreditar, pelo menos cogitar a possibilidade de tudo que o protagonista falou ser verdade. Mas não foi só isso que aconteceu. Assim que ele cortou a corrente, tudo começou a desabar, e ele, o que ele fez? Ele usou um poder maior ainda pra conseguir cortar todo o teto dessa caverna e conseguir escapar com a mestra dele. No final das contas ele fez tudo de novo, ele utilizou poderes acima do que o corpo dele poderia fazer e se machucou pra caralho de novo, e teve que usar poção, e
E diga-se de passagem que ele vai fazer isso muitas vezes nessa obra. Ele vai usar poderes absurdos, inclusive nos capítulos que se seguem, ele vai lutar contra um fucking dragão e ele vai ganhar. Tudo bem que ele vai machucar muito o corpo dele, porque de novo ele vai usar poderes que ele não pode. A obra vai te explicar isso, mas eu já vou dar um pequeno spoiler, por quê? Fica mais fácil de entender da maneira que eu narro aqui pra você essas histórias, se você tiver essa informação. A mestra dele é amaldiçoada, ela só consegue sair desse corpo de boneca uma vez por mês, se não me engano, e por 12 horas ou por 24 horas, mas ela é muito, mas muito poderosa e usuária de magia negra. Fora isso, ela tem um tempo de vida contado, ela viveu muito tempo presa ali, uns 200, 300 anos, eu não lembro agora de cabeça, mas ela deve ter tipo assim, mais 1, 2 ou 3 anos de vida no máximo, e depois ela vai de fato morrer, mas o protagonista queria passar um pouquinho mais de tempo com ela, fazer ela aproveitar um pouco a vida, e é por isso que ele soltou ela. É importante saber sobre a maldição dela, porque talvez eu esqueça de narrar, de explicar isso pra você, então essa é uma informação muito útil. Pode ter parecido que o vídeo foi pequeno, porque eu tento ser o mais sumário possível, pra você ir lá na obra mesmo e ler esses capítulos que eu passei, que eu narrei pra vocês, pra que vocês tenham todas as informações com mais qualidade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem os vídeos aqui do canal. É isso, eu vou deixar um vídeo do canal na sua direita e um na sua esquerda, assiste que vocês vão curtir. É isso, e até a próxima.